Mamonas Assassinas, comumente abreviado como Mamonas, foi uma banda brasileira de rock cômico formada em Guarulhos em 1995, pelos músicos Dinho vocalista, Bento Inotto guitarra, Samuel Reuli baixo, Júlio Razek teclados e Sérgio Reuli bateria. Banda quase se chamava Utopia para sempre. Antes de se tornarem Mamonas Assassinas, o grupo se chamava Utopia e tocava rock mais sério, com influências de Legião Urbana, Titãs e Paralamas. Eles fizeram dezenas de shows, mas não conseguiam sucesso. O humor surgiu quase sem querer, quando começaram a brincar nos shows, e foi isso que mudou tudo. O nome Mamonas Assassinas nasceu por brincadeira. Durante uma conversa informal, o guitarrista Bento Inotto soltou o nome como piada. O grupo achou engraçado, e ao mandar a fita para as gravadoras decidiram usar esse nome só para ver no que dava. O resto é história. A banda explodiu em apenas 8 meses. O sucesso foi tão rápido que é difícil encontrar paralelos na música brasileira. Em menos de um ano, o grupo passou de desconhecido a fenômeno nacional, realizando até 300 shows em 1995. O álbum vendeu mais que artistas consagrados. O único álbum dos Mamonas ultrapassou 2,5 milhões de cópias, superando nomes gigantes da época. Foi um dos discos mais vendidos da história do Brasil. A música Pelados em Santos era para ser rejeitada. Quando apresentaram a música à gravadora, a expectativa era que ela não fosse aprovada. Mas o diretor da EMI achou genial, principalmente o humor escrachado e o sotaque exagerado. A banda tinha planos para um segundo álbum. Pouco antes da tragédia, eles já compunham novas músicas e pretendiam lançar um disco com paródias ainda mais ousadas. Algumas letras chegaram a ser mencionadas em entrevistas, mas nunca foram gravadas oficialmente. A aeronave usada no acidente era a mesma em que eles costumavam voar. O Learjet 25D não era alugado apenas ocasionalmente. A banda viajava com ele com frequência, já conheciam a tripulação e estavam acostumados ao voo noturno. A banda quase não embarcou naquela noite. Relatos de bastidores afirmam que o grupo estava extremamente cansado após a maratona de shows. Chegaram a cogitar dormir em Brasília, mas decidiram voltar porque tinham compromissos no dia seguinte. O piloto era muito experiente, mas estava exausto. O comandante havia realizado vários voos longos naquele mesmo dia. A investigação sugeriu que o cansaço pode ter contribuído para erros de julgamento na aproximação. A banda quase não embarcou naquela noite. Relatos de bastidores afirmam que o grupo estava extremamente cansado após a maratona de shows. Chegaram a cogitar dormir em Brasília, mas decidiram voltar porque tinham compromissos no dia seguinte. A história dos Mamonas Assassinas marcou para sempre a música brasileira com seu humor irreverente, talento explosivo e uma carreira meteórica que conquistou o país inteiro em menos de um ano. Porém, tão impactante quanto a ascensão do grupo foi a forma trágica e inesperada como ela chegou ao fim. A morte dos 5 integrantes da banda, junto com parte da equipe técnica, permanece como um dos episódios mais lamentados e comentados da cultura nacional. A tragédia aconteceu na noite de 2 de março de 1996, quando o jato executivo Learjet 25D, prefixo PTLSD, que transportava os Mamonas, caiu na Serra da Cantareira, em São Paulo. A banda retornava de um show realizado em Brasília e tinha como destino o aeroporto de Guarulhos. O clima no país naquela época era de euforia em torno do grupo. Sucesso absoluto, os Mamonas haviam lançado apenas um álbum, mas ele já havia ultrapassado a marca de 2 milhões de cópias vendidas, algo raro até mesmo para artistas consagrados. No entanto, poucas horas após o show em Brasília, começou uma sequência de eventos que culminaria na tragédia. A aeronave decolou do Distrito Federal por volta das 23 horas, levando 5 integrantes, Dinho, Bento Inotto, Sérgio Reuli, Samuel Reuli e Júlio Razek, além do piloto, o copiloto e mais 2 profissionais da equipe. A viagem inicialmente transcorreu sem problemas, mas, ao se aproximar do aeroporto de Guarulhos, o primeiro sinal de alerta surgiu. A aproximação estava feita pela pista errada, devido a uma confusão sobre autorização de pouso. Por isso, os pilotos foram orientados a arremeter. Minutos depois, a aeronave tentou novamente se alinhar para pouso. No entanto, durante a manobra, o jato perdeu altitude de forma preocupante. A gravação da torre de controle mostra que os pilotos pareciam desorientados e confusos sobre a posição da pista, o que é extremamente perigoso, especialmente durante voos noturnos e em regiões montanhosas. Pouco antes da colisão, o Learjet fez uma curva mais fechada do que deveria, o que reduziu ainda mais sua altitude. Às 23h55, a aeronave colidiu violentamente contra a face norte da Serra da Cantareira, em uma área de mata fechada, a apenas alguns quilômetros do aeroporto.
O impacto foi tão forte que a explosão pôde ser ouvida por moradores de bairros próximos, que relataram um estrondo semelhante ao de uma grande explosão. Não houve sobreviventes. A notícia se espalhou pelo Brasil na madrugada e amanhecer seguinte, chocando profundamente fãs, familiares e toda a imprensa. O país acordou perplexo. Os Mamonas Assassinas, que haviam se tornado um fenômeno nacional, desapareceram de um dia para o outro. Jornais e emissoras de televisão passaram horas relembrando a trajetória da banda, mostrando cenas dos últimos shows, entrevistas e declarações de familiares e amigos. As investigações conduzidas posteriormente pela aeronáutica apontaram que a causa do acidente envolveu uma combinação de fatores: erro humano, desorientação espacial dos pilotos e condições inadequadas de aproximação. O jato estava em boas condições de voo, mas o processo de arremetida, somado à dificuldade de localizar corretamente o eixo da pista à noite, teria confundido a tripulação, fazendo com que o avião seguisse em direção errada, diretamente ao encontro da serra. O impacto cultural da tragédia foi imenso. Os Mamonas Assassinas tinham revolucionado a música pop brasileira com um estilo único que misturava rock, pop, sertanejo, pagode, música portuguesa e até bolero, tudo envolto em uma camada generosa de humor. A espontaneidade do grupo, o carisma de Dinho e a versatilidade artística dos integrantes criaram uma conexão raríssima com o público, especialmente entre crianças e adolescentes. Os velórios dos músicos foram acompanhados por multidões no ginásio de Guarulhos, onde milhares de pessoas passaram horas para se despedir. Filas gigantescas se formaram ao redor do local, mostrando quanto a banda havia conquistado o carinho do país. O sepultamento também atraiu enorme comoção, com fãs cantando músicas do grupo e prestando homenagens emocionadas. Mesmo décadas após o acidente, o legado dos Mamonas Assassinas continua vivo. As músicas seguem sendo ouvidas por novas gerações, documentários são produzidos, histórias são relembradas, e o impacto cultural do grupo permanece fresco na memória coletiva. O que torna a tragédia ainda mais marcante é a sensação de que o grupo estava apenas começando. O segundo álbum já estava sendo planejado, novas músicas estavam sendo compostas, e planos internacionais começavam a surgir. A história dos Mamonas Assassinas, portanto, é marcada por uma mistura profunda de alegria e tristeza. Alegria pela energia contagiante que eles transmitiram enquanto estavam vivos, e tristeza pela forma abrupta como tudo terminou. A morte da banda é lembrada não apenas como um acidente aéreo marcante, mas como o fim precoce de um talento nacional que poderia ter alcançado horizontes. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.